é família e estamos juntos durante esse tempo na série de mensagens Confinamento. Nós estamos diante de alguns personagens que viveram confinados e dentre eles nós vimos Daniel na cova dos leões, Elias no deserto e hoje nós daremos continuidade aprendendo com a prisão do apóstolo Paulo. É interessante porque Paulo ele estava preso e no momento talvez mais difícil do seu ministério, enquanto muitos entram na lamúria, na autopiedade, na autocomiseração, o apóstolo Paulo escreve algumas cartas, dentre elas Filipenses. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Quando ele escreve aos Filipenses, ele está na prisão e naquele lugar ele libera palavras preciosas demais, que hoje nós vamos aprender de forma poderosa da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Por que confinamento? Por que estamos aprendendo com os confinados da Bíblia? Porque nós estamos vivendo um certo isolamento social. E por que não dizer, de certa forma, confinados em nossos próprios lares? Não podemos reunir a igreja aqui nesse lugar, porque estamos exatamente enfrentando essas dificuldades. Nós precisamos sim, diante de situações como essa que nós estamos vivenciando, nós precisamos aprender com personagens bíblicos, como nós podemos superar essas situações e aprender com aquilo que os céus têm preparado para cada um de nós. E hoje o exemplo é do apóstolo Paulo. Hoje com ele nós vamos aprender como lidar diante dessas situações. Porque para Paulo, em vez de ele ficar se lamentando, em vez de ele ficar sofrendo, em vez de ele ficar chorando pelos cantos, como muitos estão, deprimidos e etc., ele entendeu que foi colocado ali para cumprir a finalidade do propósito de Deus para a vida dele. Talvez você em casa está todo tristinho, porque você agora está dentro de casa. Pois o apóstolo Paulo ele não estava em casa, ele estava numa prisão e não tinha Netflix, não tinha internet, não tinha uma varanda. Ele não tinha a possibilidade de sair bastando colocando uma máscara. O apóstolo Paulo ele estava aprisionado, mas ali ele entendeu que Deus tinha uma missão para a vida dele. Hoje eu já quero que você comece essa mensagem entendendo. Deus tem um propósito para a sua vida. Esse confinamento, esse isolamento social, essa quarentena, essa pandemia global, Deus tem um grande plano, Deus tem propósito para mim e para a sua vida, basta que você, assim como o apóstolo Paulo, entenda nos planos que Deus tem para cada um de nós. E diante de situações como essa, a pergunta é, o que fazer? Quando enfrentar confinamentos, como eu devo reagir? E eu quero compartilhar com você, rapidamente, pelo menos 4 coisas que o apóstolo Paulo fez e que eu e você precisamos fazer também. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Senhor, aqui estou diante de Ti, eu peço a unção do Teu Espírito Santo, vem nesse lugar, ministra poderosamente aos nossos corações, e que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor, visita cada casa, abençoe cada lar e cada família, em nome de Jesus. Amém. Então, em primeiríssimo lugar, em confinamento, isolamento social, diante dessa pandemia, eu preciso encarar as situações com uma perspectiva positiva. É isso mesmo, tudo depende da ótica, das lentes que você coloca diante das situações. O grande problema é que algumas pessoas só veem o copo meio vazio, em vez de olhar meio cheio. Você precisa entender que ainda que a situação esteja difícil, ainda que seja desafiadora, ainda que você tenha perdido seu emprego, ainda que você não saiba como vai pagar as próximas contas, ainda que você não saiba como é que vai colocar o pão de cada dia na sua mesa, saiba que Deus ele tem a provisão, Ele tem o cuidado, confie apenas nele, encare de forma positiva, porque Deus está agindo na sua vida. Ele agiu na vida do apóstolo Paulo, mesmo diante da prisão, mesmo diante de uma situação tão difícil, mesmo diante de um confinamento, de um isolamento, ele compreendeu que havia algo positivo naquela situação. Ele entendeu que Deus queria usá-lo para evidenciar. Vinha comigo no texto de Filipenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo escreveu dizendo, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo.
Alguns choram, alguns ficam se lamentando, alguns ficam reclamando, murmurando. Não o apóstolo Paulo, ele entendeu que tinha uma missão, ele entendeu que Deus tinha um plano, ele entendeu que Deus queria lhe usar. E como Deus queria usá-lo? Deus queria usar para evidenciar o amor de Deus na vida daquelas pessoas. O apóstolo Paulo, ele estava numa prisão, de 4 em 4 horas tinha que vir uma guarda real, e era de 4 em 4 horas que o apóstolo Paulo aproveitava para pregar. Ele testemunhava, ele contava a sua vida, ele falava tudo aquilo que Deus estava fazendo com ele. O que você precisa entender nesse confinamento, diante desse isolamento social, é que o Senhor quer te usar na live, nas mídias sociais, na vizinhança, aonde você estiver, para testemunhar, para evidenciar o que Deus está fazendo na sua vida. Ele fez na vida do apóstolo Paulo, mesmo diante da luta, da prisão, por amor, Paulo não deixou de evidenciar. Sabe o que é que acontece quando nós evidenciamos a vida de Deus em nós? Por favor, vá agora ao capítulo 4, no versículo de número 22. O texto diz: todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão aonde? No palácio de César. A evidência do evangelho era tão forte que os soldados se converteram, as servas da filha de César se converteram, e daqui a pouco o palácio todo estava se convertendo. Vai ser a evidência do evangelho de Cristo. Quando você encarar a situação adversa com a perspectiva do céu, as pessoas vão ver o agir de Deus na sua vida. As pessoas vão querer viver e crer no Deus que você crê e que você vive. Então encare de forma positiva e evidencie. Durante essa quarentena, evidencie tudo aquilo que Cristo tem feito com você. A minha pergunta é: quando os seus netos, quando eles lhe perguntarem, vovô, como é que foi naquela época do Covid-19, como foi? Qual a história que você vai contar? Ah, meu netinho, foi um tempo muito bom porque eu assisti todas as temporadas de uma série. Ah, foi muito bom porque eu dormi muito, eu tirei todos atrasados em dia. Ah, meu netinho, foi muito bom porque eu fiquei em casa sem fazer nada, com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É isso que você vai dizer? Ou você vai evidenciar para os seus netos, ou talvez bisnetos, aquilo que Deus fez com você durante essa quarentena, os testemunhos que você deu, as vidas que você ganhou, o serviço que você prestou, o social que você atendeu, a sua disponibilidade e a sua vida. Pense nisso, porque diante dos confinamentos, diante das lutas, diante dos isolamentos sociais, nessa quarentena, encare com uma perspectiva positiva. Em segundo lugar, diante do confinamento eu posso encarar de uma forma positiva. E segundo, focar no resultado final. Foque no final. Pare de ficar preso no agora. Pare de ficar preso nas circunstâncias. Pare de ficar pensando apenas no que você está vivendo agora. Porque aquilo que você está vivendo agora são sementes proféticas de uma grande colheita que você vai ter. Você precisa entender que esse é um tempo de forjar, é um burilar, é simplesmente o Senhor podando. O Senhor, Ele está preparando para algo muito grande. Por isso, encare de forma positiva e se ligue, porque não é apenas o processo, mas é o resultado final que conta. Se nós formos para a Bíblia Sagrada, nós veremos que o apóstolo Paulo, ele focava naquilo que estava por vir. O problema é que as pessoas querem ser campeões, mas não querem pagar o preço, não querem treinar, não querem a disciplina, não querem o sacrifício. As pessoas querem a medalha, querem o diploma, querem o troféu, querem o cinturão, mas elas não querem ter que estudar todo dia para poder falar inglês, não querem estudar para poder fazer concurso, não querem pagar o preço, não querem fazer o que tem que ser feito. Aí fica criticando quem faz em vez de ter que fazer. Hoje essa é a palavra que Deus tem para a sua vida. Para de ficar preso no processo. O processo faz parte, o investimento tem que ser feito, mas fique de olho na aprovação, na medalha, no troféu, na conquista, na bênção que você vai alcançar. E isso vai acontecer na sua vida quando você compreender o que Deus realmente está preparando para você. Porque se formos ao texto sagrado de Filipenses, nós veremos no capítulo 4, no versículo 3, os seus nomes estão no livro da vida. É essa certeza que você tem que guardar no seu coração. Ainda que seja difícil, ainda que você não saiba como pagar o preço, ainda que esteja difícil ter que viver, enfrentar e lutar, o seu nome está no livro da vida.
Eu sei que dores vão acontecer, insatisfações, decepções. Haverão momentos em que a alma, ela vai querer simplesmente trazer um golpe traiçoeiro sobre suas emoções. Haverá momentos em que você olhará para um lado e para o outro e você não verá solução humana. É nessa hora que você tem que lembrar que a sua vida, ela não pode estar ancorada aqui na terra, mas a sua vida tem que estar na perspectiva do céu. Aqui na terra, a traça e a ferrugem corrói, mas é na perspectiva do céu, do eterno, do nunca se destrói, da satisfação maravilhosa, perfeita, que nunca vai se acabar, que os nossos olhos têm que estar fitos. É no livro da vida. E o seu nome estará ou não no livro da vida a partir do seu testemunho, da sua decisão, da sua vida, daquilo que você decidir fazer agora, para que no futuro você possa ver o que está acontecendo. Tribulações, perseguições, doenças, sim, nós vamos passar. Algumas pessoas, elas virão a óbito diante dessa pandemia. Nós estamos orando por cura, estamos orando por intervenção. Já temos visto muita coisa acontecer, mas infelizmente já temos visto também pessoas sucumbindo. Mas nós não nos desesperamos, porque nós entendemos que nessa terra estamos de passagem. Claro que vamos se cuidar, claro que vamos nos preparar, claro que vamos oferecer o nosso melhor, mas nós não podemos ficar presos aqui. É temporário, é passageiro. A nossa perspectiva tem que estar no céu. Nós precisamos parar de ficar pensando no processo e olhar no resultado final. É no livro da vida que está o nosso nome. Encare as situações de uma forma positiva. Foque no resultado final. Terceiro lugar, abra o seu coração para a alegria. A alegria tem que estar independente das circunstâncias. Não importa o que você está vivendo. Não importa como você está enfrentando. Ainda que a tempestade venha, ainda que o choro dure uma noite, não esqueça, a alegria, ela vem ao amanhecer. Nós precisamos nos alegrar diante das situações. Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, disse: alegre-se quando por minha causa você for perseguido. Nós precisamos ter bom ânimo diante da dificuldade. Nós não podemos baixar guarda, nós não podemos nos abater, nós não podemos nos desanimar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem alegria verdadeira. É aquela alegria que não depende da circunstância, não depende do extrato bancário, não depende daquilo que as pessoas estão dizendo, não depende dos meios de comunicação, do jornal, das estatísticas, não depende de nada disso. A nossa alegria, ela vem do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 4, do capítulo 4 do livro de Filipenses. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu digo alegre-se. Ele disse sempre. Alegrar-se sempre é alegrar em toda e qualquer circunstância. É se alegrar diante dos momentos difíceis, é alegrar quando você vê a doença, é se alegrar quando você vê simplesmente a dificuldade batendo a sua porta. Você precisa se alegrar, seja qual for a situação. Alegre-se no Senhor, outra vez vos digo, alegre-se, outra vez vos digo, alegre-se. A atitude de Paulo era: não importa o que aconteça, eu vou continuar me alegrando. Não importa o que digam, eu vou evidenciar na prisão a alegria do Senhor. Nós não podemos, por causa de situações, por causa da pandemia, não. Deixa isso para aqueles que não conhecem a verdadeira alegria. Nós temos a alegria de Jesus, então alegre-se no Senhor. Ele está falando de bênção, sabe por quê? Porque ele foca na providência e não no problema. Eu vou repetir, foque na providência e não no problema, porque enquanto você estiver preso no problema, você não vai ver o que Deus está preparando para você. Enquanto você estiver olhando só a tempestade, você não entende a bonança que está por vir. Você jamais irá compreender o que Deus está preparando para você, se você ficar preso, ancorado nessas situações que querem te abater, que querem te derrubar. O Espírito Santo, ele quer nos ensinar hoje a focar na providência e não no problema. Mesmo diante desses confinamentos, encare de forma positiva, seja qual for a situação. Olhe o resultado e não apenas o processo. Alegre-se sempre. Abra o seu coração para a verdadeira alegria. E em quarto e último lugar, supere os momentos difíceis da vida. Ah, queridos, eu estaria mentindo omitindo a verdade se eu dissesse para você que a nossa vida, ela será de tranquilidade, de paz e que nada de mal vai acontecer. Eu não posso lhe dizer isso, sabe por quê? Porque todos nós passamos sim por momentos difíceis. Todos nós enfrentamos grandes desafios.
E se você observar na Bíblia Sagrada os grandes heróis da fé, você verá o que Deus operou na vida deles depois que eles pagaram um preço. Nós aprendemos aqui com Daniel na cova dos leões. Foi diante daquela cova em que simplesmente Daniel se tornou e foi forjado no homem segundo o coração do Pai, e que ele foi governar lá juntamente com Nabucodonosor e com outros reis, sendo um homem proeminente na própria Babilônia. Semana passada nós vimos a partir do profeta Elias, que homem usado por Deus, no meio do deserto, num lugar ermo, onde o riacho estava simplesmente secando. Nós vemos ali Elias sendo usado por Deus. E hoje nós estamos vendo mais um, é na prisão. Quando você pensar em ficar triste, lembre-se do que Paulo passou. Lembre-se que era na prisão, mas ele evidenciava a sua fé. De 4 horas ele pregava, ele testemunhava. Ele simplesmente mostrava o que Jesus estava fazendo na vida dele. E com alegria ele superou todos os obstáculos. Quais são os obstáculos que você está passando? As rotinas, os desencontros, os planos frustrados, as baixas da alma, tudo isso tem poder de nos intimidar. Mas nós não podemos falar do capítulo de número 4, esquecendo do versículo 13. Talvez seja o texto mais conhecido, mais citado, mais tatuado no corpo, mais empoderado na vida do povo de Deus, do que Filipenses 4,3, que diz: tudo posso. Eu vou repetir, queridos, tudo posso. Mas lembre-se que você não pode tudo na sua força, no seu jeito, no seu currículo. Não, tudo eu posso, mas é naquele que me fortalece. Eu tudo posso em Deus, eu tudo posso em Jesus, que pagou o preço, que se sacrificou, que se entregou por nós. Eu tudo posso na força do Espírito Santo. Eu tudo posso porque eu tenho um Deus comigo, e Deus comigo é a certeza de vitória. Encare sua parte com ousadia, com determinação, com o seu próprio coração. Não deixe que ninguém te cale. Você é um soldado de Cristo, você é um discípulo, então nunca tenha vergonha de ser um discípulo de Jesus. Aonde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, que o seu discipulado constante possa evidenciar, que a sua alegria possa transbordar, e que as pessoas ao seu redor, que os seus vizinhos percebam, que nas mídias sociais seus seguidores possam se tocar de quem você é em Cristo, e de que você pode tudo. Você tem enfrentado com alegria, você tem encarado com uma perspectiva positiva, você tem olhado o resultado final, o seu nome no livro da vida, você tem superado os obstáculos, porque é Deus quem está te fortalecendo. Mesmo que você tenha que ser preso, ou até mesmo morrer, pregue e viva a palavra de Deus. Servos e discípulos, eles são cristãos de decisão, que entendem para o que foram chamados, e eles fazem a diferença. É por isso, e com essa citação eu chego ao final dessa mensagem, que o escritor libanês Khalil Gibran, ele disse: aquele que nunca viu a tristeza, nunca conhecerá a alegria. É diante dos momentos tristes, parece-me que é quando nós nos deparamos com essas situações, ela acaba brotando na nossa vida. Quando nós passamos por situações como essa que nós estamos enfrentando, é simplesmente Deus, Ele abrindo os nossos olhos para um grande mover, para uma nova estação, para um novo tempo de alegria. Essa é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Escute isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja flores, ainda que não haja frutos, ainda que eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Que a alegria de Deus, diante desse isolamento social, diante dessa pandemia, diante dessa quarentena, diante da sua figueira, que parece não florescer, que a alegria do Senhor seja a certeza de que melhores dias virão sobre sua vida.